Olá, o assunto da nossa aula serão as teorias administrativas. Iremos mostrar o surgimento de todas as teorias administrativas e apresentar, inclusive, quais foram os vetores que mostram que elas, de fato, devem ser estudadas para o melhor gerenciamento na atualidade. As primeiras teorias administrativas. Iremos mostrar o surgimento da administração científica, apresentando os seus precursores e qual a ênfase que deve ser dada por esta teoria para a administração. Iremos também realizar o mesmo traçado em todas as demais teorias até a atualidade, com seus respectivos enfoques. Desde a Revolução Industrial, que fora gestada no século XVIII, até o início do século XX, todas as contribuições surgidas na área de administração não foram constituídas no sentido de formular ou pelo menos orientar a formulação de uma teoria propriamente dita da administração. Vários pensadores tiveram contribuições significativas para que a administração se desenvolvesse. Mas nada foi de uma forma encadeada, compassada, para que se formulasse uma teoria da administração de fato. Somente a partir do momento em que ocorre um aumento da oferta de produtos, como foi o caso nos Estados Unidos no final do século XIX, é que surgiram os primeiros trabalhos sistematizados e voltados para a área gerencial. Especificamente, a existência de demanda por produtos sugere também a existência de estoques que deveriam ser feitos para que a produção se justificasse. E esta situação é notadamente verificada no final da Guerra de Secessão, que, tomada em conjunto ou com o desenvolvimento da indústria norte-americana, sublinhou os primeiros passos dados no sentido de haver problemas de produção, problemas de estoque e de mercado, que, sem dúvida alguma, foram os primeiros objetos de análise gerencial. O gerenciamento de produção, sem dúvida alguma, a gerência só passa a existir nas firmas no sentido de tentar resolver os problemas relacionados com a produção. As primeiras contribuições nesse sentido apontam para a necessidade em constituir um cargo específico cujas tarefas seriam a de planejar a quantidade de peças que deveria ser produzidas e, ao mesmo tempo, realizar uma comparação entre o que havia sido pretendido, ou seja, a meta, e o que havia sido alcançado, isto é, o resultado. Como o mercado, naquela época, demandava um número maior de produtos, era preciso realizar uma aceleração da produção e, por isso, novos funcionários deveriam ser contratados, mais máquinas deveriam ser adquiridas e o trabalho do gerente surgia através da produção. Para que a tarefa de planejamento e controle da produção pudesse ser desenvolvida, era preciso também desenvolver um método em que os gerentes facilmente e rapidamente pudessem verificar o andamento da produção. Desta feita, acontece o parcelamento das tarefas em ações cada vez menores, especializadas, fragmentadas, em que cada trabalhador desenvolvia uma pequena parte de um produto. Foi a denominada administração científica, inaugurada por Frederick Winslow Taylor e negritada por Henry Ford, que ambos preconizavam o parcelamento das tarefas, ou seja, a divisão das tarefas em mínimas ações elementares. Essa foi a época da ênfase na tarefa, na forma em que a eficiência era obtida através do aumento da velocidade do processo produtivo, da intensificação do ritmo de trabalho.
A administração científica é a ênfase nas tarefas. É bem verdade que este foi o período de maior crescimento e desenvolvimento da produção nos Estados Unidos e no mundo também, pois foram vários os países que passaram a adotar o denominado modelo norte-americano de produção. Esse fator, associado a outros fatores de caráter econômico e social, desembocaram na denominada crise de 29, que, antes de qualquer outro fato, foi uma crise de superprodução. Nesta mesma época, surgiram outras contribuições para a ciência da administração, que, sem dúvida alguma, apontaram para o que hoje se conhece como a base dessa área. Foram as teorias clássicas da administração, cujo precursor principal foi Henri Fayol. Este campo teórico delineou a ênfase na estrutura e no processo administrativo e lançou os 14 princípios da administração que vigoram inequivocadamente até hoje em toda e qualquer empresa. Foi também através da ênfase na estrutura e no processo que a teoria clássica apontou a necessidade de constituir uma empresa dividida em funções específicas, a saber, a função de segurança, que resguardava não somente todos os itens, todos os materiais, todo o maquinário e todos os equipamentos de uma empresa, como também contemplava a própria segurança do trabalhador, no sentido de ele ter todo o manancial necessário para o desenvolvimento de suas tarefas. A função técnica, também hoje conhecida como a produção, era a função responsável em transformar matérias-primas em produtos acabados, ou mesmo de produtos acabados em produtos aperfeiçoados. A função comercial, responsável tanto pela compra quanto pela venda de produtos para o funcionamento pleno de uma produção, inclusive estabelecendo os primeiros critérios para a comercialização entre demais países. Temos também, que foi inaugurada pela teoria clássica da administração, a função financeira, responsável pelo gerenciamento de todos os ativos de uma empresa. E também a função contábil, responsável em apresentar uma foto verídica da saúde financeira e patrimonial da firma. Para além destas 5 funções, Henri Fayol nos contribuiu com uma outra função que de fato agora apresenta-se como a base de toda a teoria administrativa. Era a função administrativa, que correspondia à coordenação de todas as demais funções, bem como o gerenciamento de todas as áreas de uma empresa, abarcando inclusive o planejamento e o controle da produção. Tanto esta linha teórica quanto a da administração científica foram fundamentais para o posicionamento da administração enquanto um campo científico. Porém, soma-se a este pensamento a ideia lançada na área de ciências sociais pelo sociólogo alemão Max Weber, por volta de 1862, que preconizava a existência de sociedades legitimadas através de um certo tipo de autoridade, denominada por este autor de autoridade racional legal. Para a recém-nascida ciência da administração, os estudiosos passaram a analisar os fenômenos de autoridade e de poder dentro das empresas, das organizações. E dessa forma, começaram a verificar que o eixo de eficiência e eficácia poderia ser obtido através da maneira com a qual as pessoas obedecem às normas e os regulamentos empresariais. Veremos agora, no nosso quadro de grandes administradores, o perfil e a trajetória de Jack Welch, o CEO da empresa General Electric, que de fato consegue empreender todas as suas atividades
e desenvolver práticas administrativas tão novas quanto aquelas que estamos vendo. Jack Welch foi CEO da General Electric durante 20 anos. Neste período, o valor de mercado da companhia passou de 14 para mais de 400 bilhões de dólares. Ele entrou na empresa como engenheiro químico em 1960. 10 anos depois, Welch tornou-se um dos vice-presidentes da empresa. Em 1981, Welch sucedeu a Reginald H. Jones como CEO e presidente do conselho da empresa. Durante os anos 1980, Jack Welch tornou a empresa mais produtiva e implantou diversas soluções para acabar com a burocracia e a ineficiência. Uma de suas estratégias para tal era, a cada ano, demitir os 10% menos eficazes de seus executivos e, por outro lado, premiar os 20% melhores com bônus e ações da companhia. Jack Welch aposentou-se em 2001, com um plano de aposentadoria de 8 milhões de dólares por ano. A trajetória de Jack Welch na General Electric é sobremaneira importante para que possamos compreender o que pode ser feito dentro de uma empresa em termos de modificação estrutural e modificação procedimental. Quando Jack Welch entra e é convocado para dirigir a General Electric, ele fez uma reformulação profunda em todos os aspectos de uma empresa, levando em consideração não somente o mercado, como também toda a estrutura que a General possuía para o gerenciamento de suas ações. Dito dessa forma, fica claro que a teoria clássica supõe a ênfase na estrutura e no processo, como também uma ênfase nas normas e nos regulamentos internos de uma empresa. Se, por um lado, toda a teoria da administração científica e toda a teoria clássica vislumbravam um objeto em especial dentro da administração, a saber, a tarefa, a estrutura e o processo, a bem da verdade, todas essas teorias esqueceram de um elemento extremamente importante dentro da administração: o elemento humano. Em contrapartida a estas contribuições, que especialmente enfatizaram os elementos concretos das empresas, a teoria da administração científica, de fato, pressupõe que as origens de todo o processo gerencial deva passar por todos os elementos humanos. Teve origem nos anos 20, nos Estados Unidos, um movimento que buscava identificar outras fontes de eficiência e de eficácia nas empresas, uma vez que a crise da Bolsa de Nova York e, portanto, a crise nas empresas já se avizinhava. Esse movimento foi deflagrado após a realização da denominada Experiência de Hawthorne, realizada no período de 1926 até 1931, na fábrica da Western Electric, em Illinois. Foi através desta experiência que pôde-se comprovar que, a partir do momento em que se consideram os elementos humanos dentro das organizações, estes passam a contribuir mais para que os objetivos empresariais possam ser alcançados. A experiência de Hawthorne nos apresenta a escola de relações humanas da administração. Em linhas gerais, a partir do momento em que se fornece atenção e reconhecimento para os funcionários, estes ficam mais dispostos a contribuir para a consecução dos objetivos organizacionais. A experiência de Hawthorne foi elaborada em várias fases, onde que vislumbrou-se a modificação do ambiente em que as pessoas estavam operando e verificou-se que, a partir dessas modificações, elas produziriam ainda mais. Continuaram-se a fazer modificações no ambiente e a produção foi crescendo. Todas essas modificações foram, em princípio, voltadas e discutidas com os próprios funcionários. Porém, em um determinado momento da pesquisa,
retiraram-se todas as alterações que haviam sido feitas e discutidas com os funcionários. E aquilo que se esperava acontecer, ou seja, a produção voltar aos patamares iniciais, não ocorreu. Muito antes, pelo contrário. Mesmo tendo tirado todos os benefícios, todas as vantagens que os funcionários haviam adquirido, eles continuaram a produzir cada vez mais. A experiência nos mostrou que, de fato, algum tipo de atenção ou algum tipo de reconhecimento ou mesmo a própria consideração que é dada ao funcionário já pode fazer com que a eficiência organizacional aumente e com que toda a produção e as metas sejam atingidas. Seguindo nesta mesma linha, a área da psicologia começa a ser incluída aos poucos nos parâmetros de análise administrativa. E já por volta da década de 40, várias contribuições da psicologia social passaram a ser incluídas na análise das ações gerenciais. E deste modo, inaugurou-se um movimento comportamentalista na administração. A Escola de Relações Humanas acaba, portanto, em desembocar na abordagem comportamental. Este movimento baseou-se nos eixos das teorias do processo e nas teorias do conteúdo, que analisavam não somente como um comportamento humano pode ser motivado, orientado, mas também como o comportamento humano funciona frente aos objetos que podem trazer satisfação ou insatisfação. Isto é, como funciona o estímulo ao comportamento. Desta forma, a abordagem comportamental aproxima-se daquilo que vamos denominar o trinômio do comportamento, ou seja, a maneira pela qual o comportamento é acionado. Isso acontece quando temos estímulos, os estímulos nos apresentam como uma determinada motivação e esta motivação faz com que orientemos as nossas ações no sentido de buscar a satisfação ou pelo menos evitar a insatisfação dos elementos. Esse movimento ainda é bastante recorrente na ciência da administração e apresenta-se como uma variação imprescindível para a análise organizacional, uma vez que trouxe para esta área uma perspectiva mais humanista e mais humanizadora das ações empreendidas no interior das empresas. Já após a Segunda Grande Guerra, temos o renascimento de conceitos ligados à sobrevivência das empresas e, com isto, surge a Administração por Objetivos, APO, que incluiu no rol dos elementos que compõem a empresa a importância em se conhecer o relacionamento das áreas gerenciais entre si, bem como a interface das áreas de uma empresa com o ambiente externo em que está inserida. Renasce aí, exatamente aí, o conceito de planejamento estratégico e que, de fato, unido com uma visão em que toda a perspectiva mundial havia sido alterada com a Guerra Fria, alguns países fecham seu comércio e outros países passam a negociar muito mais. É nessa época, inclusive, que o conceito e a forma de gestão baseada na qualidade total ganha não somente um caráter específico de produção, como também passa a ser desenvolvida em vários países do mundo. A qualidade total inaugurou o período que nós vamos denominar o período da especialização flexível, que foi sobrepujado pela fábrica da Toyota no Japão e pela fábrica da Volvo na Suécia. Tanto o movimento toyotista quanto o movimento volvoísta ou volvista inauguram aquilo que a empresa hoje denomina-se especialização flexível e que possibilita que arranjos na linha de produção possam ser feitos e possam ser vislumbrados novas hipóteses e novas possibilidades de arranjo organizacional de acordo com o que o mercado demanda.
Já pelos idos da década de 50 e início de 60, a abordagem sistêmica da administração começa a apresentar mostras de que o ambiente interno e externo das firmas deve ser considerado na hipótese da obtenção de índices de qualidade, de eficiência na produção, de eficácia no alcance dos objetivos. Ou seja, analisar o ambiente organizacional é extremamente importante para a manutenção da saúde empresarial e esta, por seu turno, só sobreviverá se for considerada um sistema nos termos apresentados pelas ciências biológicas. Logo após a abordagem sistêmica, vamos ter uma nova abordagem, a abordagem contingencial, que enfatiza, além da análise ambiental, toda a análise do aparato tecnológico que existe e que pode ser contemplado pela empresa. Finalmente, no decorrer da década de 60 e marcadamente na década de 70, tem-se a abordagem contingencial alterando profundamente todo o pensamento administrativo até então desenvolvido, pois esta abordagem passou a relativizar todas as ações empresariais, incluindo-as em situações hipotéticas de gerenciamento. Esse tipo de abordagem baseou-se em premissas de causa e efeito, do tipo se, então. Para que esta abordagem pudesse garantir segurança e um certo nível de certeza para a prática gerencial, é indispensável a utilização de meios robustos e adequados de tecnologia para angariar informações acerca das possíveis hipóteses que podem ser formuladas. Na abordagem contingencial, o que vislumbramos é que cabe ao gestor estar analisando situações ou mesmo criando situações limite e, portanto, sabendo que a partir desta hipótese poderá atuar de uma determinada maneira ou mesmo modificar a sua forma de atuação. A abordagem contingencial utiliza de uma plataforma de coleta e de filtragem de informações que diz respeito à possibilidade de desenvolver decisões que de fato possam ser implementadas tanto na situação em que se apresenta, como em possíveis outras situações que possam vir a acontecer. A abordagem contingencial inaugurou inclusive o período da abordagem holística da administração, ou seja, as empresas passam a ser vistas como elementos vivos de uma sociedade e que, para viverem ou sobreviverem, precisam de fato adaptar-se a todas as histórias que aquela sociedade possui. A abordagem holística, ou também conhecida como movimento holista da administração, pressupõe que a empresa deva ser vista como um todo, e não como um somatório de departamentos, áreas ou setores que se relacionam. Só há sentido e significado em compreender uma empresa a partir do momento em que se sabe que o resultado ou objetivo que ela alcançou foi feito não com o somatório de suas partes, mas sim dela como um todo. É pensando na empresa como um todo que inaugura-se por volta de 1980 aquela que nós vamos denominar a teoria da complexidade. Uma vez que todas as ações ambientais, uma vez que todo o ambiente de tarefa e todo o ambiente geral tende a complexificar-se, a empresa não deve lutar contra esta complexidade. Deve deixar que essa complexidade entre em seus processos, deve apagar completamente toda a relativização que havia sido realizada com a abordagem contingencial e deve, de fato, atuar de forma complexa. Ou seja, atuar de tal maneira com que não haja um único segmento de negócio ou um único tipo de planejamento que deva ser seguido. As ações empresariais, já no final do século XX,
tomam um outro caminho bem distinto daquelas que haviam sido preconizadas pelas primeiras teorias da administração no final do século XIX e no início do século XX. Se naquela época tínhamos indicações, tínhamos orientações sobre como, quando e por que administrar, o fenômeno administrativo no final do século XX passa a perder todo o seu significado no sentido de que não há uma única orientação para gerenciamento. Não há uma única orientação para planejar, para organizar, para liderar, dirigir e mesmo controlar. A ação organizacional, na atual conjuntura, não perdeu o seu significado, não perdeu o seu rumo. Simplesmente dispõe de um sem número de métodos e um sem número de atuações que podem ser previstas ou não pelo gestor. Tudo isso dependerá do intuito, da vontade e do objetivo que a empresa deseja alcançar. Para complementar o assunto discutido nesta aula, indico a leitura dos seguintes livros: Administração, Princípios e Tendências, do Francisco Lacombe e do Gilberto Elborn, da editora Saraiva, como também o livro Introdução à Administração, de Antônio César Amaru Maximiano, da editora Atlas.